Leitura do livro Rompendo as Prisões, de Claudete Ferreira. Áudio 26. A história de uma gigante. Essa é a história de uma mulher que superou seus traumas físicos e emocionais através da fé, coragem e muita força de vontade, provando a si mesma ser capaz de reverter até mesmo um diagnóstico médico. Carmen Cunha nasceu em 1965 e teve uma infância bem pobre, mas repleta de sonhos. As dificuldades financeiras nunca a desanimaram, pelo contrário, a motivaram a lutar para alcançar seus sonhos, apesar das adversidades. Em 1982, já com 17 anos, casou-se e teve um casal de filhos. Em 1990, abriu seu próprio negócio, um salão de beleza. Essa era a área onde ela sempre se imaginou trabalhando. Com 40 anos, Carmen era uma mulher feliz e realizada, pois tinha tudo o que precisava para ser feliz. Uma família linda, o trabalho dos sonhos, um corpo perfeito. Corria, fazia yoga e karatê para manter o corpo perfeito. Tudo estava maravilhosamente bem. Ela se sentia feliz e muito, muito linda. Estava vivendo a vida que sempre sonhara. Mas de repente, tudo muda. Um acidente gravíssimo mudou todo o curso da sua história. Em 2006. Ela estava indo de bicicleta para a aula de yoga quando um caminhão a atropelou. Esse acidente deixou sequelas terríveis, tanto físicas quanto emocionais. Foram 57 dias internada no hospital. Dias terríveis, de muita dor, revolta, desespero, desânimo e angústia. Ela chorava muito todos os dias. Chegava a se trancar no banheiro do hospital para chorar. Isso gerou nela uma depressão profunda. Com o acidente, quebrou ossos do braço, teve que colocar pinos no cotovelo, o que dificultou muito os movimentos. Além disso, teve fratura exposta e teve que passar por cirurgia para fazer enxerto de pele. Passados esses 57 dias, teve alta e pôde ir para casa. Voltar para casa e para sua rotina normal era tudo o que ela queria. Chegando em casa, tudo estava exatamente igual tinha deixado, mas ela já não era a mesma e não tinha a mesma capacidade de antes. Se deparar com essa nova realidade foi muito traumático. Como poderia viver uma vida normal novamente, sem poder movimentar o braço direito? E ele era sua principal ferramenta de trabalho. Já no primeiro dia que chegou em casa, se sentiu inútil, por não poder servir e tomar uma xícara de café sozinha. Por ser uma pessoa muito ativa, não se imaginava dependendo de alguém para fazer as coisas. Precisava mudar aquela realidade. Desesperada, chorou muito, sem saber o que fazer. Mas logo depois percebeu que não poderia viver na dependência e deprimida. Decidiu não se render àquela situação ou dificuldade. Precisava reagir e lutar, por mais difícil que a situação fosse. Não podia aceitar ficar parada. Ainda tinha muitos sonhos para serem realizados. Pelo diagnóstico do médico, Carmen não poderia mais trabalhar e nem dirigir, devido à perda do movimento do braço direito. Mas ela estava decidida a lutar contra esse diagnóstico, e para isso usou toda a sua fé, coragem e força de vontade. Estava disposta a vencer seus próprios limites. 15 dias após a alta do hospital, iniciou um longo período de fisioterapia. Foram 18 meses de muita dor, superação e aprendizado também.
Com a depressão, seu psicológico encontrava-se muito abalado, e foi em Deus e em livros de desenvolvimento pessoal que conseguiu reunir forças para continuar lutando de cabeça erguida. Assim, aprendeu a não colocar o foco no problema ou na dor, e sim em Deus e na solução do problema. Esse foi um tempo de muita superação e vitória, pois aprendeu a fazer as atividades com a mão esquerda. Isso lhe deu autonomia para comer, dirigir e até mesmo trabalhar. Apesar de toda a dor e dificuldade, desistir ou ficar parada não estava em seu vocabulário. Por isso, com muita força de vontade e paciência, venceu um obstáculo por vez. Com o acidente, ficaram muitos traumas a serem superados. Medo de andar de bicicleta, rejeição do corpo agora imperfeito por causa das cicatrizes. Isso a privou de usar shorts por 14 anos. Medo da reação das pessoas diante de um corpo imperfeito. O medo de andar de bicicleta foi sendo superado aos poucos com muita paciência, coragem e força de vontade. Tudo começou com um pedido da netinha que queria passear com a vovó. As primeiras voltas de bicicleta foram muito difíceis, pois sentia muito medo, mas estava determinada a vencê-lo. Depois de 2 anos, já conseguia andar com mais liberdade e quase sem medo. Agora, já adaptada à nova realidade, levava uma vida praticamente normal. Apenas muita dor de cabeça que a estava impedindo de seguir adiante porque eram insuportáveis. No início, foi diagnosticada como enxaqueca, mas como nenhum tratamento fazia efeito, foi submetida a uma bateria de exames e aí veio a surpresa: um tumor na cabeça. Os médicos não davam informações precisas sobre o diagnóstico, somente que precisava fazer a cirurgia para ver a gravidade do caso e quais sequelas ficariam. Com isso, nasceu o medo da morte. Foi submetida à cirurgia em 2012 para a retirada do tumor na pineal e nessa hora ela teve de escolher quem deixar no domínio da sua vida, a fé ou o medo. Mesmo com tudo o que aconteceu no acidente, ainda não tinha aprendido a confiar em Deus e nos seus planos. E no momento antes da cirurgia, ela decide se entregar totalmente nas mãos de Deus e confiar no seu cuidado. Essa decisão trouxe-lhe uma notícia maravilhosa. A cirurgia foi um sucesso e o tumor era benigno. Nesse momento, ela percebe que a vida é apenas um sopro e que vale a pena confiar em Deus. Com a nova chance que recebeu de Deus, Carmen decide deixar o acidente para trás e não se lamentar mais, e com paciência e amor aceitar suas sequelas. Hoje, 14 anos após o acidente, ela já conseguiu aceitar seu corpo, imperfeito com as cicatrizes. Já sai de casa de shorts, anda de bicicleta como atividade física e passeio. Com a mudança de mentalidade, ela olha para trás com gratidão pela oportunidade de estar viva e poder perceber o quanto é forte, corajosa e persistente. A maior lição que ela aprendeu com o que viveu até aqui é amar a si mesma do jeito que é e se enxergar além das cicatrizes. Decidiu se libertar dos complexos de inferioridade e vive a liberdade sem se importar com o que as pessoas vão falar. O que importa é ser e viver de verdade. E o gigante do medo que a assombrou por tantos anos? Ele é apenas uma miniatura que já não tem mais domínio sobre a sua vida. Hoje, a gigante é Carmen Cunha. Pela força de vontade,
que destronou o medo e colocou a fé em seu lugar.